Te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estou iniciando a leitura e exposição da carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei comentando sobre alguns pontos iniciais desta carta. O autor da carta foi o apóstolo Paulo, que certamente tenha ditado as palavras para que Tércio escrevesse, conforme o capítulo 16, versículo 22. O apóstolo estava na cidade de Corinto, por volta do ano 56 d.C., quando escreveu esta carta. Paulo escreveu esta carta aos romanos com o propósito de orientar aos irmãos de Roma, compostos tanto por judeus quanto por gentios, que o evangelho de Jesus Cristo não era um evangelho independente do que havia sido prometido no Antigo Testamento, mas seguia um plano traçado por Deus desde a antiga aliança. E, para tanto, ele assegura aos irmãos de Roma que o seu apostolado repousa na autoridade de Jesus Cristo. Eu vou expor esta carta dividindo ela em 3 partes, para fácil compreensão, com exceção da introdução apresentada no capítulo 1, do versículo 1 ao 15. A primeira parte se inicia do versículo 16 do capítulo 1 e vai até o capítulo 8. Nesta parte, o apóstolo Paulo nos apresenta o Evangelho como uma doutrina estabelecida para salvar pecadores. A segunda parte se inicia no capítulo 9 e vai até o capítulo 11. Nesta parte, o apóstolo Paulo nos apresenta o Evangelho com uma forte ligação nacional a Israel, estabelecendo a origem do Evangelho a uma nação histórica. E a terceira e última parte vai do capítulo 12 até o 16. E nesta parte, o apóstolo nos apresenta o Evangelho na conduta prática da igreja. Agora que já mapeamos a carta, estarei iniciando a exposição desta preciosidade do Novo Testamento. E hoje estarei expondo os capítulos 1 ao 4. No capítulo 1, versículo 1 ao 3, temos muitas verdades a serem esclarecidas. Primeiro, Paulo se identifica como servo de Jesus Cristo. Com essa declaração de submissão a Cristo Jesus, Paulo, nesse primeiro versículo, declara a divindade de Jesus, lembrando aos seus leitores que o Senhor prometido no Antigo Testamento o comissionou como servo. Isto ele confirma no versículo 4, onde diz: Jesus foi designado Filho de Deus com poder. Segundo, Paulo se identifica como um apóstolo chamado. Dito isto, ele esclarece que o seu chamamento veio de modo soberano e sobrenatural, assim como eram os profetas da antiga aliança, conforme ele esclarece no versículo 5, que diz: pelo qual, se referindo a Jesus, o Cristo, recebemos a graça e o apostolado. E terceiro, esse chamado o responsabiliza diante do Evangelho, ou das boas novas anunciadas por Deus, conforme menciona no versículo 2, que diz: este Evangelho foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. Em resumo, o apóstolo Paulo está afirmando no versículo 1 e intercalando com os versículos 2 ao 5 que Cristo, o ungido prometido, é o Jesus histórico e que foi esse Jesus quem o escolheu para o servir com a incumbência de anunciar o Evangelho, ou as boas novas de Deus prometidas no Antigo Testamento. Nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo afirma que pelo fato dos irmãos de Roma acreditarem no Evangelho de Jesus Cristo, eles eram juntamente com ele servos deste Evangelho e através do Evangelho desfrutavam da bênção de serem separados por Deus do mundo presente e recebiam a graça e a paz. Nos versículos 8 ao 15, o apóstolo Paulo expressa para os romanos o quanto desejou ter ido visitá-los e com eles compartilhar de suas experiências espirituais para que mutuamente pudessem ser edificados. Mas, devido à sua responsabilidade no Evangelho, não havia conseguido ir até eles. Interessante notarmos que o apóstolo Paulo iguala a todos os seres humanos a necessidade do Evangelho, ou seja, nenhum povo, em nenhum lugar no mundo poderá ser aceito por Deus sem que esteja ligado ao Evangelho. E para principiar o raciocínio da supremacia do Evangelho, o apóstolo Paulo menciona no versículo 16 que não se envergonha do Evangelho, pois somente ele é o poder de Deus para a salvação de todo o mundo. Lembrando que este Evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo teve o seu princípio em Deus no Antigo Testamento. No versículo 17, o apóstolo Paulo nos informa que a justiça de Deus é revelada no Evangelho,
e que se alguém desejar ser justo, deverá crer no Evangelho para adquirir essa justiça. Ou seja, a justiça só é adquirida por alguém quando este alguém crer no Evangelho. Não há outra forma de alguém ser considerado justo diante de Deus. Somente no Evangelho isto é possível. Somente através do Evangelho todo o mundo receberia o privilégio de ser justo diante de Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo estará nos ensinando em toda esta carta. Nos versículos 18 ao 32, o apóstolo Paulo demonstra que aqueles que rejeitam as verdades de Deus, transformando a injustiça em suas próprias verdades, recebem de Deus a punição devido a esta rejeição. Falando de outra forma, os homens criaram a sua própria verdade, tendo como base a injustiça praticada contra Deus, sem considerar a sua clara revelação. Convém notar que, primeiramente, o apóstolo se dirige aos gentios neste capítulo. Agora observe que no versículo 18 ele menciona que a ira de Deus se revela do céu. Não é uma ira para o futuro, é uma ira que se manifesta no presente. E esta ira repousa sobre aqueles que impiamente rejeitam a verdade do Criador, criando as suas próprias verdades, agindo injustamente. E é sobre esta presente ira de Deus que o apóstolo estará esclarecendo até o final do capítulo. Primeiramente, dos versículos 19 até o 23, o apóstolo nos assegura que toda a criação natural deixada por Deus revela claramente a todo ser humano que existe um Senhor acima de tudo e de todos, e que este Senhor é infinitamente superior à sua criação, de modo que nada pode ser comparado a ele. Mas as pessoas rejeitaram este conhecimento e, se rebelando, criaram deuses para satisfazer as suas ilusões. De modo que, ao invés de reconhecerem que o Deus Criador não pode ser comparado com nenhuma criatura, eles diminuíram o ser de Deus, o assemelhando à própria criação. Por causa desta atitude de constante rebelião contra o Criador, a partir do versículo 24, o apóstolo nos apresenta a punição, ou a ira de Deus que se revela contra estes rebeldes. Observe o versículo 24, onde o apóstolo deixa claro que o motivo da punição descrita neste versículo foi declarada anteriormente. É isso que ele quer que entendamos com o termo por isso. Ou seja, por causa da rejeição em ter Deus como Criador soberano e infinitamente maior que a criação, os ímpios receberam a infelicidade e o desgosto de serem abandonados por Deus para viverem de acordo com o coração perverso deles. E para reforçar, o apóstolo reitera no versículo 25 que esta punição veio sobre eles devido a não considerarem o Senhor Deus como soberano, mas de um modo desrespeitoso criaram ídolos. E mais uma vez, no versículo 26 e 27, o apóstolo deixa claro que a punição nesses versículos veio devido a não terem respeito a Deus em sua soberania, mas criaram ídolos, como mencionado no versículo anterior. E, portanto, vivendo sem as restrições da verdade de Deus, as mulheres e os homens, ao invés de se relacionarem de acordo com o modo como foram criados, praticavam um modo de relacionamento pervertido. Mulheres se relacionando com outras mulheres e homens se relacionando com outros homens. E, por fim, no versículo 28, o apóstolo esclarece que a rejeição da verdade, Deus trouxe mais uma punição aos ímpios. Porém, agora Deus os abandonou à mente corrompida do ser humano. E então, a partir do versículo 29 até o 32, o apóstolo menciona que várias disposições mentais reprovadas norteiam a atitude dessas pessoas, de modo que uma vida respeitosa em comunidade se torna impossível. E o apóstolo finaliza o capítulo esclarecendo que estes, ainda tendo conhecimento da reprovação divina, continuam nas mesmas práticas pervertidas. Observe que o apóstolo Paulo menciona nos versículos 24 e 25 que a punição, ou a ira revelada de Deus sobre os ímpios, afetou o coração deles, os impedindo de se manterem puros em si mesmos. Já nos versículos 26 e 27, a ira de Deus afetou o físico dos ímpios, pois na ausência da verdade de Deus se entregaram à impureza sexual. E por fim, nos versículos 28 ao 32, a ira de Deus afetou a mentalidade dos ímpios, pois não valorizando as verdades de Deus, ficaram impossibilitados de terem um raciocínio de verdadeiros seres humanos.
É interessante que venhamos perceber que todas as consequências sofridas pelos ímpios e que agora são descritas aqui por Paulo são realidades vividas também no mundo atual. Isso nos esclarece algo terrível. A ira de Deus ainda tem sido presente e atual contra todos aqueles que negam as suas verdades. Vem comigo agora ao capítulo 2. No capítulo 2, do versículo 1 até o 16, o apóstolo Paulo se volta para os judeus, os quais Paulo trata aqui neste trecho como aqueles que pensam ser inocentes diante de Deus, como quem dissesse aos gentios que eles são pecadores, mas nós não. É aí que o apóstolo inicia o processo de demonstrar aos judeus que tanto eles quanto os gentios necessitam do evangelho, pois o que eles consideram como justiça, na realidade era injustiça, porque não consideraram as verdades de Deus de modo semelhante aos gentios. Primeiro, dos versículos de 1 ao 4, o apóstolo enfatiza que ninguém está livre do pecado, mas todos, sem exceção, erram. E se alguns receberam a bênção de se arrependerem de seus erros, devem se gloriar na bondade de Deus, que é o único motivo para que alguém chegue ao arrependimento, e não a própria dedicação da pessoa. E a partir do versículo 5 até o 16, o apóstolo procura demonstrar que os judeus também se recusam a aceitar a bondade divina, mas estabelecem seus próprios caminhos de retidão. É interessante que você perceba o apóstolo Paulo deixando claro que o evangelho é a justiça verdadeira e única aceita por Deus. Nenhuma outra verdade pode ser colocada em lugar do evangelho. O evangelho busca honrar a glória de Deus e trará incorruptibilidade, tanto ao judeu como ao gentio. Bom, acredito que você se lembra que os gentios são os povos que não eram judeus, certo? Se não se lembrava, está aí a lembrança. Então, o Evangelho não trouxe a verdadeira justiça de Deus apenas para os gentios, mas também para os judeus, que pensavam ser especiais simplesmente pelo fato de terem o conhecimento da lei. Mas a lei foi dada para eles a fim de andarem em conformidade com a vontade de Deus, mas eles não atentaram a esse princípio. A única diferença entre o judeu e o gentio era que o gentio pecava sem o conhecimento da lei e o judeu com o conhecimento da lei, mas todos eram pecadores. E se os gentios, que não tinham conhecimento da lei, praticavam o que era certo diante de Deus, eles seriam tratados por Deus com a devida equidade no dia do juízo, pois tanto os judeus quanto os gentios receberam o testemunho das verdades de Deus, o judeu através da lei de Moisés e os gentios através da criação de um modo geral, mas todos, de algum modo, receberam a devida demonstração do Deus soberano, o qual julgará a todos através de um só padrão, a justiça que veio através do Evangelho. Agora observe que do versículo 17 até o 24, o apóstolo Paulo estreita o raciocínio mais ainda em relação ao orgulho que predominava entre os judeus. Ele prova que, ainda sendo os judeus os conhecedores da lei, erravam mesmo defendendo o que era certo. Eles tinham conhecimento do certo, ensinavam o certo, porém também praticavam o que eles mesmos reprovavam. E este era o motivo do nome de Deus ter sido ridicularizado entre outros povos. A história dos judeus demonstram isso em todo o seu percurso. Eles protestaram corretamente contra os ídolos dos outros povos, mas ainda assim, muitas vezes adoraram aqueles ídolos e se uniram aos povos numa adoração completamente profana. Eles discriminavam os roubadores, mas quando uma oportunidade de serem bem-sucedidos, ignoravam este princípio para o proveito próprio. Faziam isso no templo, onde Jesus expulsou os vendedores. Você se lembra, né? Então, eles pensavam que por serem detentores da lei, podiam agir como quisessem. E para concluir o capítulo, no versículo 25 até o término, o apóstolo Paulo expõe o orgulho deles a céu aberto. Ele explica que o simples fato de os judeus participarem da aliança de Deus com Abraão não os torna mais especiais que os outros povos. Mas assim como os outros povos, eles também deveriam se portar em harmonia com as verdades de Deus. Deveriam, assim como os gentios, buscar a honra de Deus única e exclusivamente. Ao chegar no capítulo 3, o apóstolo Paulo não poupa palavras para continuar expondo o tolo pensamento dos judeus de quererem ser especiais simplesmente por terem recebido a lei através de Moisés. Ele afirma que os judeus, mesmo tendo recebido a lei, agiram de um modo diferente do que deveriam. E mesmo assim, Deus não foi desacreditado por ter confiado a lei a um povo rebelde. Na realidade, esse povo, mesmo tendo recebido a lei, também serão julgados pela mesma lei que receberam.
e foram rebeldes. E até o versículo 8, ele vai esclarecendo que mesmo os judeus, que foram os detentores da lei, tropeçaram nela, e não poderiam pensar que se tropeçaram na lei, tendo sido o povo escolhido para recebê-la, eles não poderiam ser condenados por ter tropeçado. É aí que o apóstolo assevera ser mais do que justa a condenação de uma pessoa que pensa desse jeito. O desejo do apóstolo era deixar claro que o judeu não poderia se gloriar pelo simples fato de terem recebido a lei de Deus. Eles não eram especiais por esse motivo, mas eles, ao invés de sentir orgulho disso, deveriam honrar a Deus em suas práticas e não viverem de um modo impróprio com a lei, pensando que o simples fato de terem sido escolhidos por Deus para receberem a lei garantia a salvação para eles, independente de suas ações serem corretas ou não. Ou seja, pensavam que Deus não poderia condená-los. Haja vista, foi o próprio Deus quem os escolheu, e isto era o bastante. É aí que o apóstolo Paulo passa para o próximo passo de demonstração, a partir do versículo 9. Agora, ele utiliza uma passagem do Antigo Testamento para provar que tanto o judeu quanto o gentil não têm respaldo bíblico para provar inocência diante de Deus. Todos são pecadores. O trecho citado por Paulo foram retirados dos Salmos 14 e 53, onde o salmista deixa evidente a real condição pecadora do ser humano diante de Deus. E para saltar de todo esse enredo de demonstração de culpa, para evidenciar novamente a necessidade do judeu e do gentil com relação ao Evangelho, Paulo encerra o raciocínio nos versículos 19 e 20 com o real motivo de Deus ter entregue a lei ao povo. E o motivo era para que o ser humano conhecesse a vontade de Deus, para que todos, em todo o mundo, reconhecessem que o Deus Criador é santo e assim pudessem ver o quão pecadores todos somos. E chegamos à boa notícia do apóstolo Paulo. A partir do versículo 21 do capítulo 3, ele nos apresenta a única forma de tanto o judeu quanto o gentil serem agradáveis diante de Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo. Somente este Evangelho repousa a justiça concedida por Deus ao pecador. Neste Evangelho, que foi desde o Antigo Testamento anunciado e que através de Jesus torna-se real, é que todo ser humano poderá encontrar a justiça divina. Todos, tanto judeus quanto gentios poderão receber o perdão dos pecados. E tamanha graça é apresentada neste Evangelho que não é exigido que primeiro obedeça para depois ser aceito. Não, a exigência é crer na justiça divina realizada através do sacrifício de Jesus, seu Filho bendito. E esse Evangelho não é comprado por alguém. Ele é apresentado aos pecadores gratuitamente por um Deus que, além de ser justo, deseja justificar os pecadores através de uma justiça criada por Ele mesmo. E para finalizar este belo e glorioso raciocínio, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 27, faz uma pergunta. Onde está o orgulho do judeu ou do gentil? Não há. Todos são pecadores. E nenhum povo é digno de receber de Deus honra. Mesmo aqueles que têm a lei precisam receber o Evangelho, pois nele, e somente nele, a lei foi posta em segundo plano. O que é necessário agora é crer no poder que há neste Evangelho revelado em Jesus. Somente neste Evangelho, todos os povos podem igualmente servir ao único Deus verdadeiro. Ele não anulou a lei, mas trouxe a esperança de se agradar a Deus novamente, esperança que estava completamente perdida por causa do pecado que dominava o ser humano, pois a lei trouxe para o ser humano o quão pecadores eles são. No capítulo 4, o apóstolo Paulo passará a demonstrar que este modo apresentado por ele de crer primeiro para ser reconhecido por Deus como obediente não é algo novo, mas desde sempre Deus tratou assim com o ser humano. O primeiro que ele cita é Abraão, nos versículos 1 ao 3. Nesse exemplo, Paulo menciona como Deus considera Abraão como um justo a partir do momento em que ele acreditou na promessa de Deus. Antes de mencionar outro exemplo, o apóstolo Paulo esclarece que a graça de Deus é que está em evidência no evangelho da justificação pela fé. Observe que nos versículos 4 e 5 ele nos esclarece que o evangelho é semelhante a um favor que alguém não mereça, mas recebe livremente. Assim também é recebido como justo aquele que crê no Evangelho, ainda que não tenha agido anteriormente como um merecedor dessa justiça. O próximo exemplo citado por Paulo nos versículos 6 a 8 é Davi, que no Salmo 32 deixa claro que o verdadeiro perdão só pode ser considerado uma dádiva quando o pecador é declarado justo sem que mereça esse perdão. Pois, assim, o que merece exaltação é o perdoador, e não o perdoado. Ou seja, a graça de Deus é quem merece o louvor.
Do versículo 9 até o término do capítulo, o apóstolo Paulo volta a Abraão para esclarecer que mesmo ele não poderia ser o representante somente daqueles que receberam a lei. Ou seja, Abraão não foi somente o representante dos judeus, ele também representa os que não receberam a lei, ou os gentios. E para provar isso, Paulo relembra que Abraão não foi considerado justo após ter sido circuncidado, mas ele recebeu esse título quando acreditou nas promessas de Deus e decidiu seguir a direção divina. E foi aí que recebeu a declaração de ser justo. E, portanto, o apóstolo Paulo deixa claro novamente que a lei não foi a causa da justificação de Abraão, pois ele viveu antes dela ter sido entregue. Mas a fé, sim, foi a causa da sua justificação. Assim também a fé continua sendo a causa da justificação. O que o apóstolo Paulo deseja esclarecer é que nada mudou, só havia um entendimento errado da parte dos judeus. Abraão é o pai, o representante de todos, tanto dos judeus quanto dos gentios. Dos judeus que receberam a circuncisão e dos gentios que não receberam a circuncisão. Tanto um quanto o outro deveriam se chegar a Deus como Abraão antes da circuncisão, pela fé, e não por ter sido circuncidado. Ou seja, Abraão não foi a Deus depois de ter sido circuncidado. Ele foi a Deus pela fé. Assim também todos devem vir a Deus pela fé somente, a fim de que sejam justificados por ele. De igual modo, Abraão acreditou em Deus de tal forma que sua fé foi suficiente para que alcançasse as promessas. E é seguindo esta fé de Abraão que nós devemos crer no Deus que nos concedeu o seu Filho para que por ele recebêssemos o perdão gratuito. Pois por sua morte ele nos perdoou e por sua ressurreição nós fomos justificados. Aqui termina o nosso primeiro dia de exposição. Quero considerar com você a gravidade de vivermos longe de Deus e de sua bendita palavra. Vimos que no capítulo 1 o quão triste a consequência sofrida por aqueles que se distanciam das verdades de Deus. Através desse texto, começamos a compreender o porquê de tanta maldade no mundo. Tudo o que está ocorrendo no mundo é devido à ira de Deus que se manifesta contra as injustiças dos homens. Esse entendimento nos ajuda até a refletir o quanto devemos lutar para que as pessoas abandonem os seus pecados e se entreguem ao Evangelho. Isso ocorrendo trará benefício para todos. Que eu e você venhamos nos esforçar para levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo perdido, a fim de que as novas gerações sejam benditas por Deus e não sofram com a consequência da rebeldia da geração atual. Que Deus nos auxilie nesta difícil tarefa. Até amanhã, querendo Deus.